Shalom Aleichem, irmãos. Baruch Hashem Yal, nosso Abba, nosso Pai Celestial, nosso Criador. Yahushua Mashiach está aqui, nosso irmão, nosso Salvador, Yahushua Mashiach. É isso, irmãos. Estamos aqui novamente para trazer o Evangelho da Boa Nova, irmãos. Todos nós que estamos buscando o entendimento, o pleno entendimento da verdade, que liberta, que nos libertou dessa gaiola, desses apriscos, dessas doutrinações, desses laços de passarinheiros, implantado aqui nesse mundo, pelo rei deste mundo aqui, Lúcifer, o demiurgo, e junto com todas as potestades, os arcontes, que dominam esse mundo aqui, irmão. Gostaria de convidá-los, vocês, a um estudo maravilhoso, irmãos. Muitos irmãozinhos nossos que congregam Yahushua hoje, ainda continuam estudando, né, irmãos? Buscando, pesquisando dentro daquelas bíblias que foram compiladas ali no Concílio de Nicéia, ali por Constantino. Todos nós sabemos que aquela bíblia ali feita por Constantino, há fermentos ali dentro, há comidas estragadas, e a gente acaba, você entendeu, não conseguindo ter o pleno entendimento, porque há ali várias interferências naquilo que os profetas escreveram, inspirados pelo nosso Abba Celestial. Então, hoje nós temos acesso, irmão, a vários documentos importantíssimos, você entendeu, que foram considerados lá no Concílio de Nicéia, depois lá quando eles foram compilar a Bíblia. O que eles fizeram? Irineu de Lyon e mais outros bispos, eles colocaram ali, fizeram ali um apanhado de todos os, pegaram ali a Septuaginta da Grécia, dos gregos, né? E pegaram ali vários outros pergaminhos dos israelitas, da verdadeira história dos hebreus de Israel. E eles fizeram ali um compilado e foram fazendo e colocando aquilo que era conveniente para eles. Compilaram e fizeram uma Bíblia. Quem? Roma, o Império de Roma, irmãos. E vários documentos foram deixados para fora. Apocalipse de Adão, Apocalipse de Abraão, Apocalipse de Enoque, Apocalipse de Noé, Apocalipse de Baruque, Apocalipse de Paulo, de Pedro, você entendeu? E outros apocalipses que ficaram fora, além de vários outros pergaminhos, documentos, você entendeu? Fiéis, com informações fiéis da história dos hebreus, você entendeu? Daquilo que eles receberam, os profetas que escreveram esses documentos em pergaminhos. Isso tudo foi tirado para fora, irmão. Porque lá quando eles foram fazer esse compilado bíblico, eles não acharam conveniente, porque ali falavam muita verdade que ia comprometer o Império Romano. Então eles tiraram, colocaram aquilo que era um pouco mais suave, que eles alteravam algumas coisas, mas daria para eles colocarem um outro nome no lugar do verdadeiro nome, Yahushua, Yahweh. Foi quando eles colocaram ali o Jesus Cristo, que é aquele de Antíoco Epifânio, que quando ele tira do altar o cordeiro e coloca o suíno ali, este é o suíno que eles usam para substituir o cordeiro. Então, o cordeiro, Yahushua, e o suíno, Jesus Cristo. Tá? E o Zeus, Deus, no lugar de Yahweh, o nosso Abba, o nosso Pai Celestial, o Criador. Então essas histórias, muitos irmãozinhos, milhões de irmãozinhos não conhecem, irmão. Por que eles não conhecem? Porque eles não têm interesse nenhum em conhecer a verdade. Nenhum, porque se eles tivessem interesse em conhecer a verdade, ele ia falar assim, cara, eu vou pelo menos pesquisar. Porque agora, nesses tempos em que nós estamos vivendo, 2026, existe muita tecnologia. Existe um instrumento, esse que eu estou usando aqui, gravando para vocês, um smartphone, você entendeu? Ele é um computador, e você pesquisa. Você vai encontrar mentira, fake news, mas você vai encontrar verdade. Por que eles querem acabar com esse instrumento, você entendeu? Para ficar como era antes, porque eles tinham domínio na mentira. A mídia falava mentira e você tinha que engolir. O jornal falava mentira e você tinha que engolir. As novelas, os entretenimentos, você entendeu? Os filmes, todos falavam mentiras e você tem que engolir.
Hoje não, hoje você tem um instrumento, e o papai foi bem claro. Olha que maravilha, que é o nosso Criador. Ele disse, lá ainda, há 3, 4, 5 mil anos atrás, ou quando Adão, irmãos, teve aquela falha cruel de fazer com que o inimigo contaminasse o nosso corpo. Porque Adão, o primeiro homem, Adão, ele que veio para cá, irmão, com um objetivo. O papai, quando criou o paraíso ali, o jardim do Éden, ele não estava nesse mundo. Muita gente fala assim, não, mas ele já veio para... Não. Quem estava nesse mundo aqui, e quem já governava esse mundo aqui, era Lúcifer, o demiurgo, Lúcifer. Por quê? Porque quando lá na rebelião, irmão, que teve lá na morada celestial, ele rebeliou contra o papai, ele queria colocar esse governo que está nesse mundo aqui, tá vendo esse governo que está nesse mundo aqui? Cruel, maligno, cheio de prostituição, cheio de desgraça, doenças, cheio de pestilência, cheio de corrupção, de gente ruim, de gente má, maligno, misturado, o joio com o trigo. Esse governo ele queria colocar lá na morada, o papai falou que não, filho, expulsou ele. E nós, os outros anjos, 1/3 foi com ele. 1/3 dos anjos, miríades e miríades e milhões, seguiram a oferta, seguiram, você entendeu? O que Lúcifer, o anjo de luz, o querubim ali, ofertou para eles. Eles acreditaram e desceram com ele, expulsos. Agora nós ficamos neutros em cima. Sabe o que é o cara neutro em cima do muro? É aquele cara que não toma partido. Ou tá para lá ou tá para cá. Aqueles que seguiram Lúcifer, seguiram porque tomaram partido com ele. 1/3 dos outros anjos tomaram partido com o papai, ficaram com o papai. Agora nós que estamos descendo um por um para esse mundo, nós somos neutros, irmãos. Nós ficamos neutros lá na morada com o papai, não olhando a rebelião. Ó, Lúcifer e o papai. Ficou olhando ali. Igual o político. Já viu o político aqui nesse mundo? Qual que ganha, eu pendo pro lado dele lá que eu quero tirar proveito. Então nós estávamos nessa condição lá na morada celestial. E aí o papai falou, para vocês que estão neutros com dúvida ainda, eu vou criar ali, não na morada celestial, aqui um local designado para vocês, a Yal-Shalom, nova Yal-Shalom, você entendeu? Até que eu providencie, você entendeu? E resolva o problema daqueles caídos, daqueles expulsos, daqueles que se rebelaram, porque aqueles não vão ter oportunidade de voltar para a morada celestial, de voltar para casa, porque eles já estão dentro dele, você entendeu? O inimigo já contaminou ele, você entendeu? Com a maldade, com o mal. Eles já estão, como se diz, o carbono, você entendeu? Dele já está todo comprometido, contaminado. Não tem como resgatá-lo novamente mais para cá, porque eles vão voltar a cair novamente na perdição. Então esses vão ter o quê? Ser excluídos, eliminados, para serem refeitos novamente, novas criaturas. Não aquelas não tem como resgatar. Agora nós tivemos oportunidade, irmãos, de descer para cá, para esse jardim do Éden, e foi através do primeiro homem. Ele compilou ali um corpo, que este corpo seria o corpo primeiro, a matriz, do qual todos os outros irmãozinhos que estavam na neutralidade encarnassem aqui nesse... Porque lá nós éramos espírito. E para espírito virar o que hoje nós somos aqui, ele tem que passar por um processo de sair de espírito para um ser carnal. Antes nós não éramos carnal, nós éramos... Adão, até antes dele se contaminar, ele era espírito. E Eva. E o que aconteceu ali naquele processo? Muitos leem, mas não consegue ter o entendimento, porque ali em Gênesis, hoje, pelas informações de João Ferreira de Almeida, entendeu? Da King James, da Jorge Cerulho, da Profética, da Jerusalém e de outras bíblias aqui que derivam ali de Concílio de Nicéia, de Constantino, do clero ali, da Igreja Católica Apostólica Romana, do Vaticano, não fala a verdade, irmão. Eles pincelam algumas coisas, mas fica vazio. Vem cá, de onde nós éramos? Onde nós estávamos? O que nós estamos fazendo aqui? Para onde é que nós vamos?
Muitas vezes a gente lê, antes de vocês nascerem eu já vos conhecia. Uai, se ele conhecia a gente antes da gente vir para esse mundo, onde nós estávamos? Você entendeu? Lá na casa do meu pai há muitas moradas, eu estou indo para lá preparar para... Ué, para onde o nosso Salvador foi? Se lá tem muitas moradas, aonde que é esse local? Quantas mensagens tem nas escrituras sagradas, entendeu? Como admoestação para todos nós, para nos alertar, mas, você entendeu? Nós não conseguimos, dentro dessas doutrinações das denominações, conseguir, você entendeu? Receber as revelações verdadeiras. Porque aquilo fica uma escama nos nossos olhos, você entendeu? E aquilo não é revelado para nós, até porque a gente não tem o pleno entendimento da verdade. Por isso que tem que ler outros documentos, achados arqueológicos, na ilha de Qumran, quando os essênios escreveram e guardaram aquilo lá do Mar Morto, Nag Hammadi, você entendeu? A Bíblia etíope, todos os achados arqueológicos que eles consideraram apócrifos. São vários, centenas e milhares de documentos. Eu tive a oportunidade de estar adquirindo isso aí há 5 anos, irmão, estudando. Hoje eu quero dizer uma coisa maravilhosa para vocês e gostaria que vocês refletissem aqui comigo. E tenham um raciocínio espiritual, irmão. Isso é espiritual, não é de mundo, mundano aqui, físico, não. É espiritual. O que eles nos ensinam aqui é coisas mundanas, para a gente cravar raízes aqui no mundo. E o que o nosso papai pede para nós, juntamente com o nosso Salvador Yahshua Mashiach, é que a gente se desliga desse mundo. Há uma controvérsia muito grande. O Deus desse mundo, com Jesus e Jesus desse mundo, quer que você crie raiz, prospere aqui nesse mundo. E o nosso Salvador fala, desliga desse mundo, senão você não volta para casa. Só volta para casa aqueles que se desligam do mundo, irmão. Então vamos entender um pouco sobre isso. Quando o papai desceu e criou Adão ali no paraíso, no jardim do Éden, ali era a nova Yahushalã que está aqui, logo acima de onde nós estamos aqui. Só que nós estamos numa terceira dimensão e nós só enxergamos essa terceira dimensão. Nós não conseguimos enxergar porque nós perdemos esse status diante do nosso Pai espiritual. Ele nos desligou da penial aqui, esse cordão de prata que liga com nós e liga os nossos 7 octilhões de átomos. Nós éramos espírito e hoje nós estamos desconectados. E nós não conseguimos enxergar mais, observar mais, você entendeu? Essa frequência de energia espiritual. Então quando nós viemos ali, irmão, nós ainda estávamos conectados. Adão e Eva estavam conectados com o papai, em espírito. Mas só que o inimigo rodeava por aqui. Quem? O demiurgo, Lúcifer, o Deus desse mundo, ele já estava aqui nas trevas. Esse mundo do qual nós estamos hoje é treva. Ele só não é treva porque o papai falou assim, haja luz. Ele, o luzeiro do universo, do cosmo, ele é o corpo do cosmo celestial, irmão. Nosso Abba, ninguém nunca viu ele, por quê? Porque ele está em tudo. Tudo que se vê, olha que maravilha, tudo que se vê, e aquilo que a gente não consegue nem sequer mensurar, é ele, o corpo celestial. Agora o que se materializou foi o Filho, a centelha, você entendeu? Do clone dele é o nosso Salvador Yahshua Mashiach. E eles estavam ali, criando tudo isto, mas já com um objetivo. Tinha ali, irmão, um objetivo. Porque houve aquela rebelião, e o papai tinha que solucionar aquilo tudo, irmão, para fazer com que aquilo tudo voltasse no estado do que era antes, tudo, aquele paraíso maravilhoso, lindo, que todo mundo hoje persegue e quer voltar. Tem muita gente que fala, eu estou fazendo tudo aqui porque eu quero voltar, eu estou seguindo Jesus e Deus aqui porque eu quero voltar para onde, irmãos? Se você nem tem conhecimento, muitos Yaldins, irmãos Yaldins ainda, não conseguiram entender a preexistência. Quando a gente fala para os irmãos Yaldins de preexistência, falou, você é herege, rapaz, você está falando heresias. Você entendeu? Ô, irmão, se você não abrir a tua mente espiritual, irmão, conectar em espírito com Yahshua Mashiach, com Yahweh, nosso Abba, e com Yahshua Mashiach, não com Deus e Jesus. Mas eu não estou com Deus, mas você está comendo do fermento ainda de Deus, você ainda tem na tua mente, você entendeu? Contaminações doutrinárias de dogmas e catecismos desse mundo, irmão. Pensa
em espírito, irmão, e verdade. Pensa em espírito e verdade, irmão. Então, irmão, quando Adão e Eva ali, você entendeu, erra, e ali o erro nosso foi de não tomar partido com o papai. Porque se nós estivéssemos lá na morada celestial, tomado partido com o papai, nós não estávamos passando por isso, assim como um terço dos anjos que estão lá com o papai na morada celestial, esses já estão na casa, eles já estão lá. Nós que estamos aqui e tivemos que passar por aqui, a nossa preocupação é voltar. Assim como a história do filho pródigo, irmão. O filho pediu a herança deles e vazou, misturou com os porcos. Nós estamos aqui com os porcos, irmão. E é dos porcos que nós temos que se arrepender para voltar para casa. E o papai está com os braços abertos para nos recepcionar. Aonde? Na casa, na morada. Não é aqui no mundo, onde foi para o mundo. Aquele filho pródigo foi para o mundo, irmão. Misturou com os porcos. Nós viemos para o mundo, irmão. Misturado com os porcos, irmãos. O que é os porcos? Esses demônios, esses demiurgos, esses que mandam nesse mundo, essa ordem mundial, essa elite dominante que manda, que só explora e que só suga as nossas energias espirituais. E nós somos escravos aqui nesse mundo, irmão. Mas só que vamos lá para a história, para você ter o entendimento e raciocinar espiritualmente, irmão. Para você ter o entendimento e se libertar de vez. Então, irmãos, Eva foi contaminada. Então aquela história de comer a frutinha, a maçã, a árvore do conhecimento, não coma daquela árvore. O papai falou para ela, não coma daquela árvore, não tenha relacionamento com Lúcifer. Aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, é Lúcifer que já estava aqui. Ele estava lá representado, não falava Lúcifer, porque existe centenas de palavras lindas e maravilhosas, você entendeu? Que elas estão de forma que você tem que fazer a interpretação. Elas têm que ser reveladas, você entendeu? Para todos nós termos entendimento, e é só em espírito e verdade. Se você não tiver uma espiritualidade, irmãos, uma capacidade espiritual de entendimento, você não vai entender. Lembra daquela passagem lá, de Mateus 24:15, que ele fala, se você não tiver, para aqueles que tem o pleno entendimento e sabe entender, você entendeu? Conhece já, tem o pleno conhecimento, você consegue entender quem que é a abominação da desolação. Outra passagem maravilhosa que ele fala sobre a questão lá do número 666. Isso é o número de um homem. Se você não tiver entendimento espiritual, você não vai entender, irmão. Você vai pensar que é número 666, mas na realidade aquilo é uma pessoa que já está aqui sendo adorada por todos. Todos, milhões de irmãozinhos estão adorando esse 666. Mas número eles têm medo, mas nome eles aceitaram. Esse nome que foi colocado pela abominação, que é a abominação da desolação, neste mundo, você entendeu? No lugar do Cordeiro, Antíoco Epifânio que fez isso, em 167, antes do nascimento do Cordeiro, do Mashiach, todos aceitaram aquele que foi morto em cima do altar no lugar do Cordeiro. É este que vocês estão sendo adorados, é este nome que é o 666. Então vamos lá, um pouco, voltar novamente, só para vocês irem raciocinando, irmão. Como que, se vocês não tiverem o pleno entendimento da verdade, jamais vamos sair desses apriscos, irmão. Porque o Deus desse mundo aqui, ele é o pai da mentira. As narrativas dele, tudo se faz parecer verdade. Tudo se faz parecer que é a verdade. Mas na realidade, nesse mundo, tudo aqui conspira contra Yahu, nosso pai, e Yahusha. Por quê? Porque o próprio Mashiach, irmão, nosso irmão, quando veio para cá, ele falou lá para Pilatos, eu não sou desse mundo, Pilatos. Porque se eu fosse desse mundo, meu pai já teria mandado um exército e já teria resolvido. Porém, nós estamos cumprindo o processo até chegar o dia de resolver tudo isso. E como se deu? É aquilo que eu estou comentando com vocês. Começou lá em Adão e Eva, quando eles erraram. O papai explicou para eles, não tenha afinidade nenhuma aqui com essa árvore do conhecimento do bem e do mal, porque essa árvore do bem e do mal já enganou lá em cima e já arrastou com ele 1/3 de todos os anjos, miríades. E ele não enganou vocês, mas vocês estão na dúvida.
Então hoje ele está aqui, entendeu? Cuidado com ele, não tenha nenhum relacionamento com eles, não tenha partido com ele. Ali está a árvore da vida. Quem é a árvore da vida, irmão? A árvore da vida é o Messias, o nosso irmão, você entendeu? Yahushua, o nosso Salvador, nosso irmão mais velho, primogênito, unigênito do Pai. Com ela vocês podem tudo, porque ele, aquela árvore, é a árvore da vida eterna. Tudo bem? Está conversado? Vocês têm um arbítrio. O que é o arbítrio, irmão? Pesquisa aí. Você tem o arbítrio dentro de você. E você também tem o livre-arbítrio. Você tem o arbítrio, que é aquilo que está dentro de você, que parece o subconsciente e o consciente, que antes de exteriorizar suas vontades todas, ele discute com você lá dentro da tua mente, fica ali discutindo, ó, faz isso, não faz, ó, isso não dá para fazer porque isso aqui complica, ó, isso aqui, 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 até você tomar uma decisão, exteriorizar sua vontade. Aí é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é aquilo que quando você já imaginou, ah, não, eu não quero nem saber se vai ter consequência ou não, eu quero sentir o prazer, eu quero fazer, você entendeu? Depois eu não faço mais, eu só quero sentir como que é, se é gostoso, porque todo mundo fala que é bom, bababá. Até aí você está dentro do seu arbítrio. Mas quando você consuma, exterioriza de dentro de você, o ato começa a ser executado, é pelo seu livre-arbítrio. E o papai nos fez dessa forma, livres, porque nós temos a liberdade, através do nosso Abba, do nosso Pai, Yahweh, e do nosso Salvador, Yahushua Mashiach, para fazer tudo aquilo que a gente pode fazer. Mas ele também disse bastante, importantíssimo, ele disse assim, porém, nada daquilo que está no mundo não nos convém. Você pode fazer tudo, filho, tudo, mas nada daquilo te convém, porque aquilo tudo só vai te estragar, aquilo tudo só vai te contaminar, aquilo tudo que está no mundo só vai te adoecer, te fazer você doente, te fazer você ficar no mundo, para que você não volte para casa, para a morada do qual você estava. Até ali ainda, antes de ser contaminados, nós tínhamos o pleno entendimento da morada celestial. Mas quando Lúcifer, Satanás, a árvore do conhecimento do bem, foi lá em Eva e seduziu Eva, e ele seduziu Eva porque ele entendeu, Lúcifer, Satanás, que é através do útero de Eva que ele teria que trazer os espíritos dele para o mundo encarnado. A semente dele tinha que vir, a semente de Lúcifer, Satanás, tinha que vir para o mundo encarnados. Assim como a semente do papai, aquele 1/3 daqueles anjos neutros, teria que vir para o Éden ali, você entendeu? Através do útero de Eva. Mas quando há a aproximação, a sedução de Lúcifer, do demiurgo em Eva, ele coloca uma sementinha primeiro no útero. Mas o papai já tinha feito toda essa consumação, todas, para se consumar. Ele teria que fazer isso tudo porque ele teria que prender o inimigo dentro do corpo. O espírito maligno hoje está dentro de nós, irmão. Nós estamos presos dentro da malignidade. A nossa alma e o nosso corpo hoje, você entendeu? Por isso que nós estamos presos neste mundo, porque nós estamos com o nosso vaso, o nosso templo contaminado. E foi lá, naquele momento em que ele injetou a semente no útero de Eva, ele envenenou o DNA de Eva, puro de Eva, ficou o RNA, envenenou ali com o veneno do maligno, da serpente. E todos, como ela é a matriz, a primeira, a mãe de todos, todos que nasceram de útero já vieram contaminados. Foi naquele momento que o pai retirou eles do jardim do Éden, do paraíso, e desceu eles para o mundo. Mas no mundo já estava o maligno na possessão desse mundo. E aí ele trouxe o filho dele, Caim, gêmeos com Abel. E o maligno veio para esse mundo para fazer o que, irmão? Se não foi para matar, roubar, destruir, mentir. É isso. Então nós caímos para esse mundo. O jardim do Éden, o paraíso, foi recolhido. Em espírito, hoje nós não conseguimos entender, mas ele está aqui, acima de nós. E esse lugar é maravilhoso. E o papai fez um documento ali, irmão. Como você tem um documento e você viu
você é dono da propriedade toda, que o papai é dono do mundo, da propriedade toda. Ele viu que o possessor tomou possessão aqui do mundo, ele fez um documento e selou com 7 selos, e toda a narrativa, você entendeu, do que vai acontecer daquele momento até o dia que o nosso Salvador Yahshua Mashiach voltar para concluir o processo salvítico, está tudo escrito naquele livro selado por 7 selos. Tá? Então é como se você vai no cartório, você registra um documento, sela ele, tá? E tal dia, depois dos 120 jubileus que ele proclamou ali, para tudo ir acontecendo conforme determinado pelo Pai e pelo Filho, você entendeu? Para que todos os anjos, que somos nós lá na morada celestial, éramos estrelas, energia, pura energia, em fricção, tivéssemos a oportunidade de vir para esse mundo aqui, junto com o inimigo. Por isso que falou, lá vocês tereis aflições e tribulações, porém, o Mashiach, não temas, porém, ele venceu esse mundo. Quem? O nosso Salvador, irmão. Ele já veio aqui para fazer esse processo, porque nós jamais iríamos conseguir, nós seres, você entendeu? Não conseguiríamos, porque nós estávamos sob jugo, a escravidão de Lúcifer, demiurgo, Satanás. Então todo o processo passou, irmão, até o dia que o Mashiach veio, o segundo Adão. Então a contaminação entrou em Adão. A partir do momento que Adão se contamina, nós passamos a ser escravo, porque tudo passou para a possessão de Lúcifer, o demiurgo, Satanás. Só não o jardim do Éden, que o papai recolheu o jardim e deixou no mundo. E então ele é o quê? Ele é o quê? O Deus desse mundo. Demiurgo é o Deus desse mundo. Todo mundo quando fala Deus, Deus, ó meu Deus, é ele, o Deus desse mundo, irmão. Porque o espiritual, do qual alguns que têm o pleno entendimento querem voltar, esse é o espiritual, esse é o Yahweh. Esse é o corpo celestial, Yahshua, que está sentado junto com o papai. Então nós estamos falando de um e muitos milhões de irmãozinhos que estão seguindo religiões aqui, doutrinas, dogmas religiosos, você entendeu? Essa ordem mundial aqui, estão seguindo outro implantado aqui neste mundo. Então você entendeu? Aqueles que seguem o mundo, com Deus e o Jesus do mundo, e aqueles que acordaram, se libertaram e têm o pleno entendimento da verdade, querem retornar para a morada celestial, de onde nós estávamos na preexistência, aonde reina lá Yahweh e Yahshua. Vocês estão entendendo, irmão? Então, o veneno da serpente nos contamina em Adão, e nós caímos para esse mundo que está na possessão de Lúcifer, de Satanás. Olha só, irmão, nós entramos na escravidão, escravos de Lúcifer e Satanás. Então tem aquela passagem maravilhosa daquele fazendeiro da vinha. Lembra daquela passagem maravilhosa? Que ele falou assim, ele plantou as vinhas, plantou tudo, fez tudo lindo e maravilhoso, e aí ele passa para aqueles arrendatários irem mexendo lá. E ele falou assim, agora eu vou me afastar no corpo, cosmo infinito, e só está esse mundo aqui, que ele plantou a vinha aqui, e aqui é que ele está trazendo um por um. Enquanto esse processo está acontecendo, você entendeu? Ele está no corpo infinito, cósmico, em expansão. Quem? O nosso Abba, em espírito e verdade, irmão. E aí o que aconteceu naquela passagem maravilhosa? Que o próprio Mashiach explicou. Aí chegou o tempo da colheita, ele mandou lá um servo dele, e aqueles que estavam na possessão ali, que são os arrendatários, olhou, falou, ó, lá vem o servo do dono da vinha. Vamos fazer o seguinte, cara, isso aqui já é nosso, isso aqui nós vamos ficar com essa possessão. Vamos dar um couro nele e fazer ele voltar. Sabe quem são esses que o papai mandou? Os profetas. E o que o mundo, os líderes desse mundo, os donos desse mundo, a possessão desse mundo, o demiurgo desse mundo, o arcontes desse mundo, foram matando todos os profetas que ele veio trazendo para instruir, para orientar. Então você começa lá, você entendeu? Dos juízes, de toda a história que nós temos aí. E não é só essas que estão dentro da Bíblia, que você vai ver Gênesis, Êxodo, Levítico, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, né? Josué, Juízes, Ruth,
1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônicas, Êxodo, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiásticos, Cântico, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Rabacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias, Malaquias, você entendeu? E outros mais, aí a gente vai ver os apóstolos, você entendeu? E todos os outros que estão dentro da João Ferreira de Almeida. Mas Baruque, mas a gente vai ver Enoque escreveu 366 livros, instruindo tudo isso que aconteceu. Enoque tá tudo dentro dos livros de Enoque, irmão. Nós não temos acesso. Por quê? Porque o sistema tirou essas informações para que a gente não tenha o conhecimento disso tudo. Porque imagina vocês, irmão, assim como nós agora, nesses finais de tempo, temos a oportunidade única de entender a verdade para se libertar. Você acha que o sistema iria deixar? Eles estão loucos querendo destruir todas essas comunicações, WhatsApp, YouTube, tudo, você entendeu? É para o bem, é uma ferramenta para o bem, porém eles usam malignamente para destruir. Mas o papai já no processo falou que nos finais dos tempos iria acontecer. Porque em espírito, irmãos, você já assistiu aquele filme da Matrix? É praticamente parecido com aquilo, é uma alusão daquilo. Então, em espírito, tudo já aconteceu. Até a purificação, você entendeu? Deste reino. Em espírito já aconteceu. Por que já aconteceu? Porque Adão já viu. Porque Enoque já viu. Porque Baruque já viu. Porque Abraão já viu. Você entendeu? Porque Noé já viu. Porque Paulo já viu. Porque João Apocalipse já viu. Porque outros profetas e apóstolos já viram. Em espírito eles já viram tudo o que ia acontecer. Em espírito eles já sabem. Tanto é que eles começaram a escrever para nós. Em documentos, em pergaminhos, e muitos, o papai falou assim, ó, vocês vão pegar esses documentos, vocês vão lacrar isso, colocar nos vasos e enterrar, porque o sistema maligno, através desse Deus, desse mundo, desses demônios, vão ficar procurando e vão queimar tudo para ninguém ter acesso. Porém, lá nos finais dos tempos, esses documentos vão ser revelados. Eu vou trazer isso aí à tona. Nenhuma mentira, nenhum engodo, nenhum engano ficará encoberto sem que os meus filhos tenham o conhecimento, o pleno conhecimento, você entendeu? Para que eles tenham o arbítrio para escolher se eles querem ficar nesse mundo ou se eles querem voltar novamente para a morada celestial. Então, Adão se contaminou, irmão. O veneno da serpente entrou e nós entramos na escravidão. Então passou todo o processo. Papai chegou um momento que ele queria acabar com tudo, exterminar, lá em Noé. E aí ele escolheu uma linhagem, Abraão, a linhagem, você entendeu? E no momento em que o Mashiach vem, então continuando lá daquela parte do dono da vinha, quando ele mandou um servo, bateram, espancaram e mandaram de volta. Aí veio outro, eles mataram, veio outro. Aí o dono da vinha falou assim, eu vou mandar meu filho, porque meu filho eles vão respeitar, porque se eles matarem meu filho, imagina o que eu vou fazer com eles, com esses com esses poceiros. Porque o herdeiro verdadeiro disso tudo, eu vou enviar para lá para ele acertar isso e pegar o que nós contratamos. Colher aquele que é da minha parte e aquilo que é deles, o que é da minha parte é da minha parte. Então separar o joio do trigo, você entendeu? Tirar os filhos de Caim, fica com eles, e os filhos do papai ficam, ele vai colher. É isso que vai acontecer agora no final. Então, quando ele manda o filho dele para lá, aqueles que estavam lá, você entendeu? Na vinha viram e falaram, agora vem vindo o filho do dono. O que nós vamos fazer? Ele só tem aquele filho. Então a gente mata aquele filho e nós ficaremos com a herança. Porque o herdeiro vai morrer e ele não vai ter mais herdeiro, então nós ficaremos donos disso tudo. E o que eles fizeram? Pegaram o filho do dono e mataram o filho do dono. E o que foi que aconteceu quando o Messias veio, irmão? Exatamente isto. Eles pegaram o Mashiach, Yahshua, o Messias, o Mashiach, e mataram, irmão. Eu vim com o nome do meu pai, eu sou o herdeiro. Meu pai chama Yahweh e eu chamo Yahshua, o Salvador. Ninguém me aceitou. Me mataram, executaram, pregaram eu num tronco de madeira, não foi na cruz não. Na cruz é o Tamuz,
você entendeu? Que é a história da Babilônia. Eles tiveram que inventar, você entendeu? Uma história para enganar-nos, doutrinando com dogmas e catecismos religiosos, para que a gente ficasse manso e aceitasse esse Tamuz da Babilônia, achando que seria o verdadeiro Salvador Yahushua Mashiach. Mas eles esconderam. Jeremias 11:19 foi bem claro quando disse: eu sou como um manso cordeiro. Ele era como um Mashiach. Não sabia que eles tramavam contra Jeremias, mas também contra o Mashiach, o Messias. Cortaram a árvore. O que é cortaram a árvore? Cortaram, e o fruto da árvore. Cortaram o nome do Pai e cortaram o nome do Filho, da terra dos viventes, e jogaram por terra. Esconderam para que ninguém nunca mais pudesse ouvir esses nomes, Yau e Yahushua, e colocaram outro nome no lugar para que todo mundo pensasse que fosse Yau e Yahushua. Então, iludiu de formas doutrinatórias. Não, Deus é o Yau, é o tetagrama Yud-He Vav-He. Não é, irmão. O Deus, o Jesus, a origem, Deus é o Zeus, é da Babilônia. É dois caminhos, irmãos, opostos. Um te leva você para Roma e um te leva você de volta para a morada celestial. Um te leva você para o abismo e outro te leva você de volta para casa. Este aqui é espiritual. O Deus e o Jesus é lá no Vaticano, em Roma. Vocês estão entendendo, irmão? Como que é complicado sair desse marasmo de enganos? Vocês estão conseguindo raciocinar? Então o veneno entrou lá em Adão e Eva. Daquele momento para cá nós ficamos escravos. E o papai mandou alguns profetas aqui para nos orientar, instruir, eles mataram. Mandou outros, eles mataram. Mandou outros, eles mataram, que são os profetas. Você viu aquela história da vinha, do dono da vinha? Então o dono da vinha mandou, mataram, foram matando, e nos doutrinando, enganando. Quem falar disso aqui, quem falar desse outro, quem falar disso, nós vamos matando. Eles foram matando. Isso chama Inquisição, irmão. Quem fala desses nomes, nós vamos matando. Você entendeu? Antíoco Epifânio depois entrou lá dentro do altar, profanou o templo, colocou uma estátua de Zeus no lugar de Yau, profanou o templo, e depois colocou no altar, você entendeu? Um suíno no lugar do cordeiro. Cordeiro é a representação legítima de Yahushua Mashiach, Yahushua o Mashiach. E o suíno que ele matou lá, aspergiu sangue dentro do altar, que é a abominação da desolação. Quem que é esse suíno? O SUS, o suíno, irmão, o SUS. E o suíno que vocês vão ter que adorar. Daquele tempo, 167, até 2030, vai fazer 2.300 anos, porque um anjo falou para outro anjo, Daniel 8, 14 e 15. Um anjo falou para... Até quando nós todos vão ter que ficar adorando essa abominação da desolação? Os israelitas, e o Daniel estava falando para o anjo, e o anjo falando para o outro anjo, falou assim: 2.300 anos, 2.300 tardes e manhã, vocês vão ter que adorar esse, porque se não adorar, vão morrer. E quem é o Jesus que vocês estão adorando? Jesus Cristo, que depois vira Jesus. Por que depois ele vira Jesus? Porque no ano 1520, 1525 ali, foi criado a letra J, não existia a letra J, então por isso que ele chama Jesus. Mas antes era Jesus. Jesus é o mesmo Jesus. E Jesus é o suíno, o porco, aquele que é colocado em cima da mesa em 25 de dezembro, para comemorar a data dele, do nascimento do Tamuz, da cruz, filho de Nimrod e Semiramis, irmão, a pura Babilônia, que o papai veio lá e destruiu aquela torre. Eles já se designavam Deus desse mundo, eles é o Deus desse mundo, irmão. Então quando eles matam o filho dele lá, da vinha lá, aí ele fala assim: o que o pai vai fazer? Não, o que o dono da vinha vai fazer? Vai destruir. Então tem um prazo, irmão, da morte do Mashiach, do Messias, pregado no madeiro. Isso já foi executado. Daquela alusão que ele disse lá, ela se tornou espiritual, da forma espiritual, ela se tornou real. Concretizou tudo isso que estava escrito.
tudo aquilo que já estava predeterminado se concretizou. E aquilo que está determinado até o fim, a volta dele, o Espírito já está determinado, já existiu em Espírito, mas vai ser concluído agora em forma física, irmão. Nós estamos chegando no fim, irmão. Porque ele falou de 2000 anos não passará. Aí falou assim, poxa, mas 2000 anos não passou? Não, da morte dele no madeiro, pregado, não passou. Porque ele morreu lá, quando ele estava com 30 anos, pregaram ele lá. Então da morte dele lá, foi no ano 30. Então, do ano 30, contando, vai ser 2030. A ordem mundial que vai ser implantada aqui, que eles falam, ó, vai ter um apagão, vai ter uma ordem mundial, vai ter um monte de complicação, você entendeu? Um monte disso, um monte de... Não, isso tudo é cumprimento das profecias espirituais, que já aconteceu. E você acha que Demiurgo, que é espírito, Lúcifer, Deus desse mundo, ele sabe de tudo, irmão. Ele sabe do fim dele. Quer ver como que ele sabe? Sabe aquela passagem lá do Gadareno? Aquele Gadareno que estava dentro, aqueles espíritos imundos, os porcos, né, os demônios dentro daquele corpo. Quando aquele Gadareno veio e encontra o Machia e Yahshua, a primeira coisa que Yahshua fala para ele, ele disse assim, eu te conheço, tu és filho do Altíssimo. Conhece de onde? De lá, irmão, da morada celestial, da preexistência. Eles foram expulsos aqui, irmão, esses demônios, e eles estão aqui até se cumprir os 120 jubileus, até se cumprir os 6.000 anos, você entendeu? Que é para concluir o projeto salvítico, todos aqueles neutros descerem para terem a oportunidade de escolher arbítrio e o livre-arbítrio, se quer ficar ou se quer voltar. A decisão nossa foi lá. Por que tudo isso, irmão? Porque lá na morada celestial nós ficamos neutro. Nós não tomamos partido para cá e não tomamos para lá. Aqui nós descemos para tomar partido. Ou fica ou volta. Não tem mais esse negócio. Ah, você vai nascer de novo. Não, não, não. Aqui, você entendeu? É o limite. Ou você fica com o demônio aqui nesse mundo, ou você volta para casa. Lá ele deu uma oportunidade, vou trazer vocês para cá junto com ele, no governo dele. E você vai ver que o governo dele como que é, que ele queria colocar aqui, esse governo que nós estamos aqui. Você está satisfeito, feliz com esse governo? Se você está satisfeito, feliz, exatamente isso, porque você não quer nem conhecer quem que é real, e você nem quer, você entendeu? Você ignora os verdadeiros, você aceitou todo esse engodo de mentira, de enganos, com Deus e com Jesus Cristo, irmãos. Então o Machia, irmãos, quando ele veio, você entendeu? O herdeiro legítimo veio, mataram. Eu vim com o nome do meu pai, vocês não me aceitaram, vocês me mataram, esconderam meu nome, e todos os meus irmãozinhos estão enganando eles. Porém eu vou preparar e voltarei para colher aqueles que querem voltar. Então esse processo, irmãos, no Adão e Eva, nós entramos na escravidão. E quando ele veio, ele nos libertou. O Machia, quando ele veio para cá, irmão, qual que foi o papel dele? Trazer o perdão e a nossa libertação da escravidão de Satanás, de Lúcifer. Vocês estão entendendo, irmão? Que o processo é maravilhoso? Então Adão entra o pecado e nós, a contaminação e a escravidão. O Machia veio e pagou com o sangue dele derramado no madeiro. Falou assim, quanto que é a libertação do meu... É a tua vida. Ele, pum, matou. E ele, Satanás, pensou que estava matando ele para ficar herdeiro de tudo. Mas ele se enganou, irmão. Porque aquele corpo que morreu é o corpo do qual Satanás estava. Ele morreu. Aquele Satanás ficou pregado, preso no corpo do Machia. Preso. E nos libertou, irmão. Então nós estamos livres. Então tem muitos irmãozinhos aqui, entendeu, que não tem o pleno entendimento da verdade, está correndo atrás de salvação. Ô, irmão, abra teus olhos, irmão, espiritual. Tu é livre, tu está livre, irmão. Você só está preso à tua mente porque você é ignorante. Você é idólatra, você ainda continua adorando o sistema babilônico desse mundo. Você ainda está correndo atrás de Deus para te salvar, de demônios para te salvar, do Jesus, do porco para te salvar. Você não tem um pleno entendimento que o papai já te perdoou e que o Machia já te salvou, irmão, com a morte dele. Nós só estamos nesse corpo, presos nesse mundo, por causa desse corpo que ainda é mundano. Mas a partir do momento que nós fecharmos os olhos aqui, ou quando ele vier,
e transformar esse corpo dos vencedores, irmãos. Aí tem uma coisa bastante interessante, porque a partir do momento em que o Mashiach veio, o arbítrio que nós estamos dentro de nós de escolher, você entendeu? É diferente daqueles antes deles vir. Porque antes dele vir, todos esperavam a salvação. E ele veio e perdoou e salvou. Aqueles que tiveram boas obras, que morreram na esperança da salvação, esses foram salvos, irmãos. E aí os malignos, os outros, aí é problema deles, porque a justiça, a balança da justiça vai vir agora no final, para todos. Então todos aqueles bons, você entendeu? Antes do Mashiach, eu estou falando, antes do Messias, do Mashiach. Antes de Yahushua vir e morrer no madeiro, porque ele trouxe a salvação para todos. Então aqueles irmãozinhos que morreram na esperança do Salvador vir, você entendeu? E perdoá-los, ele fez isso. Ele desceu no Hades, você lembra? Ele fez isso, e ele trouxe a Pentecoste, ele fez tudo o que tinha. Tanto é que quando antes dele entregar o Espírito para o Pai, ele falou, papai, está tudo consumado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tudo que era para ser feito até aquele momento, tudo foi cumprido, papai. Agora só falta uma coisa só. Eu concluí na minha volta. Aí eu venho e fecho o pacote. Tum! Lacra o pacote, abro o selo, leio para todo mundo ver. Todo mundo vai ver, mas eu fiquei enganado, e agora o que eu faço? Arbítrio e livre-arbítrio, irmão. Você é livre para escolher agora. Se você não está lendo, ele deixou tudo escrito. Se você não conhece a Torá, procura conhecer. Se você não conhece, você entendeu, Yahushua, procura conhecer. Se você não conhece, você entendeu, Yahushua, Mashiach, procura conhecer. Se você não conhece Yahu, se você não conhece a história, você entendeu, o Apocalipse de Adão, de Abraão, se você não conhece os livros de Enoque, procura conhecer e ler, e estudar. Dá tempo ainda, enquanto você está aqui nesse mundo, respirando, porque o dia que você tombar, irmão, todos nós vamos para a balança da justiça, e a justiça é dele. Hoje eu tenho pleno entendimento da livre, que eu sou livre, irmão. Satanás não me cerca mais, porque ele já me libertou. Eu não preciso estar correndo atrás de igreja, de padre, de templo, você entendeu? Fazendo homilias, falando tudo. Olha, você tem que correr, você entendeu? Você tem que fazer isso, senão você não vai. Eu sou livre! Vocês estão entendendo que eu sou livre, irmão. Eu só estou nesse mundo aqui porque eu ainda estou nesse templo contaminado. O dia que eu sair desse templo contaminado, eu sei para onde eu vou. Foi aquilo que ele falou, foi aquilo que Paulo falou, quando o carrasco ia decapitar o pescoço dele, olhou para o carrasco. O carrasco falou assim, chegou a hora sua, falou assim, eu combati o bom combate. Você entendeu? Você viu o que Paulo falou? Você viu o que Pedro falou? Eu não sou digno de morrer da forma que o meu rabi, o meu mestre, morreu. Pregado, me faz de cabeça para baixo, porque eu não sou digno. E teve medo? Nenhum deles. Vocês vão para a arena de leão e os leões vão comer vocês. É o Estevão, Paulo, Saulo, mata ele. Não fala desse nome, você entendeu? Porque se vocês falarem desse nome, nós vamos te matar. Foi isso, irmão. Eles não querem jamais que nós falemos do nome do verdadeiro Pai, o nosso Salvador, e o nosso Criador, e do nosso Salvador Yahushua, aquele que já nos salvou. Então, irmãos, entendeu o processo maravilhoso que foi escondido de todos nós? Adão fez entrar o pecado e a contaminação. E Yahushua trouxe o perdão e nos libertou da escravidão. Então nós estamos livres, irmão. Então essas igrejas, esses templos que Satanás, demônio, criou e nos iludiu através de dogmas, catecismos religiosos, doutrinações, tudo, ele nos mantém ainda com a nossa mente achando que nós ainda estamos presos. Você está preso, irmão, na tua ignorância. Na tua ignorância. Quem vai te fazer você ficar nesse mundo é a tua ignorância, teu coração de pedra, que não aceita a verdade. É só arrepender, irmão, e aceitar Yahushua Mashiach. Porque ele foi bem claro, eu sou o caminho. Não existe outro caminho, irmão. Todos os caminhos aqui nesse mundo que jaz do maligno, leva você à Babilônia, a Roma, ao Vaticano, todos quando querem passear, olha, eu vou lá no Vaticano, aí eu vou lá na Basílica, eu vou lá não sei aonde, Isso tudo são antrios de prisões
irmão, te prendendo você, cego, sendo dirigido por cego. O Mashiach, quando ele pediu, falou assim, eu sou a verdade. Ele é o verdadeiro, irmão. Ele é aquele que veio aqui e falou assim, eu vim com o nome do meu Pai e ninguém me aceitou. Mas outro virá. Mateus 24:15. Outro virá. E esse outro é a abominação da desolação. No meu lugar. E será adorado, será seguido, será reverenciado, será, você entendeu? Colocarão um monte de ídolos para vocês ficarem idolatrando pedaços de pau nas cruzes, com cruz de ouro, com cruz disso, com cruz daquilo. Idólatras, vocês são idólatras, irmãos. Lembra daquela passagem de Coré, lá em Moisés, no Monte Sinai, que a terra se abriu e foi 4.000 homens engolidos, idólatras, fazendo bezerro de ouro. Moisés subiu para pegar a tábua das 10 leis, mas eles adoraram o bezerro de ouro. É isso que está acontecendo aqui agora, nesse mesmo exato momento. Vocês estão adorando dentro das igrejas santas, pedaços de pau, pedaços de pedra, pedaços de ouro, pedaços de prata, pedaços de tudo, mas não adoram o verdadeiro Pai, não adoram e não reverenciam o nosso Salvador em espírito e verdade. Ele não quer nada de você, irmão, nem de mim. Ele só quer que nós tenhamos o pleno entendimento, peçamos perdão a Ele, arrependimento, e nos preparemos assim como um atalaia e as virgens prudentes, porque Ele está vindo, irmão, para concluir, porque o processo Ele já iniciou, agora Ele conclui agora. 2030, 2031 é o ápice, irmão, da nossa humanidade, do acerto. 6º milênio termina, e aí quem for vencedor vai pegar uma pedrinha branca na mão, e o nome nosso, que era lá da morada celestial, está escrito nela. Você vai ler, você vai chorar. E você vai abrir a tua peniel. E você vai conectar em espírito com o papai. E você vai lembrar de tudo. Só os vencedores, irmão, que vão ser colhidos agora para a nova Yahushalom. E aí a hora que ele purificar, essa nova Yahushalom desce aqui. O reino é aqui. Você entendeu? Onde era trevas. Porque tudo é o corpo celestial. O cara fala assim, ah, nós vamos para os céus, nós vamos não sei para onde. Você entendeu? Quando a gente tiver espírito, não existe limite, irmãos. Em espírito não existe distância, limites. Não existe. Tudo é o corpo. Nós entramos dentro do corpo celestial, dial. Todos os filhos é como órgãos, milhões de órgãos, trilhões de órgãos dentro de um corpo. É o corpo cósmico, celestial, universal, em expansão. É Ele, por isso que ninguém nunca viu Ele. Ah, meu amigo, tudo que está aqui, além daquilo que a gente nem imagina e nem mensura, é Ele, o Criador de tudo isso. Sempre existiu, existe e sempre existirá. O Filho, a essência dele que saiu e externou aqui para esse mundo, para executar exatamente essa tarefa de nos resgatar. O trigo que ele falou, ele deu aquela alusão ali, de que os filhos que vieram para cá, aqueles que se purificaram, se arrependeram, irão voltar. Filho pródigo, ele se arrependeu e voltou, o papai abraçou ele, você entendeu? Fez a festa para ele. E é isso que ele está esperando que nós façamos. Nos arrependamos e voltamos para Ele. Ele está de braços abertos. Mas aqui nesse mundo Ele não vai interferir em nada. Nada, nada, nada. Por quê? Porque o arbítrio e o livre-arbítrio é nosso. É nosso, é seu, é meu. Então, meus irmãos que me chamam de louco lá em casa, na minha casa, meus parentes, meus amigos que estão me olhando, irmão, eu vi uma passagem maravilhosa agora do arrebatamento, dos finais, e eu vou ler ela para você, que diz assim: estou à porta e bato. Você que abrir a porta e deixar eu entrar, eu cearei com você e você será comigo, e sentarás você juntamente comigo no paraíso, na morada celestial, irmão, no trono, junto com o meu Pai. Então ele pede, irmão, ele está aqui, irmão, através
disso que eu estou falando com você, através de várias outras palavras de irmãos nossos e aldins que têm um pleno conhecimento. Eu vejo aí alguns rabinos, alguns que se dizem judeus. Então eu conheço um pouco a história dos judeus, mas a história também mostra que esses judeus, depois da separação ali do reino do norte e do reino do sul, esses judeus que se sentem privilegiados que são eles, não, todos os filhos da linhagem, se entendeu, de Jacó, das 12 tribos, está esparramada no mundo. Você, judeu, que está lá em Al-Shalom, né, que se sente que vai construir o trono aí, agora o templo, agora, nós estamos em 2026, provavelmente esse ano, inicia a construção do templo. Vocês sabem quem vai sentar dentro desse trono aí? Vai sentar dentro desse trono, está escrito nas profecias. É o maligno, irmão, que vai tomar... Ele, antes de concluir o processo, todo o processo predeterminado pelo Pai, Lúcifer, o próprio demiurgo, vai sentar para dominar tudo dentro de Al-Shalom. E vocês mataram, juntamente com os romanos, o verdadeiro. Está nos enganando porque vocês escondem o Hashem Yal, vocês escondem o nome de Yal, vocês falam Yehoshua e Josué, vocês falam tudo menos Yud, Re, Vav, Re, o tetragrama verdadeiro que está no nome de todos os filhos. Por que vocês não falam, como chama Mateus aí, Matitial, Irmial, Irshaial, tudo leva o nome do papai. O Benjamin Nataniel, o primeiro-ministro de vocês é Nataniel, ele mesmo. Ial, irmão, não é Yehoshua, Yehoshua, tudo. O Hashem Ial, irmão. Você que não fala o nome, você que... Por isso que ele disse assim, coloca nos seus filhos o meu nome que eu os abençoarei. Coloca, Davi, naquela cidade santa o meu nome, Yal Shalom. Leva o nome do Pai, leva o nome do Filho e leva o nome da cidade santa. Essa é todos aqueles que estão marcados em Yal Shalom, levam a marca do papai. E aqueles outros que não seguem o papai levam a marca, você entendeu, do Jesus e do Deus desse mundo. Vocês entenderam então? Então, irmãos, para concluir, preste muita atenção no raciocínio espiritual. Adão, quando é contaminado pelo demiurgo, que ele injeta ali no útero de Eva, a linhagem dele, de Caim, da serpente com Eva, o nosso corpo se contamina, nós passamos a ser escravos. E a gente cai da nova Yal Shalom ali do paraíso e descemos para esse mundo onde jaz no maligno. Você entendeu? Foi aqui que ele contou aquela passagem, parábola maravilhosa do dono da vinha, aí ele mandou o filho, o herdeiro, bababá, tá? Mataram o herdeiro, bababá. Então, aí o filho veio, nosso Salvador Yahshua Mashiach, por isso que ele é o Salvador, o filho, leva o nome do pai, Yal, Shachá é salvação, o Salvador. E ele veio e trouxe o quê? O perdão. Papai perdoou, falou, fala para os meus filhos que eles estão perdoados. Você entendeu? E você, meu unigênito, vai lá e paga a dívida deles. E prende demiurgo, Lúcifer, na casca. É como se fosse uma cigarra. Viu aquela cigarra quando ela agarra no pau? Fica só a casca. E a cigarra ali, naquela casca, pregada. Satanás foi preso ali naquela carcaça. E ali ele nos libertou, irmão, nos deu a liberdade. Nós não temos dívida nenhuma com Satanás, com Lúcifer. Agora, esses demiurgos, através de religião, através de catecismos, através de dogma, através de jogos de futebol, de entretenimento, entendeu? Através de política, através de poder econômico, através de tudo que está nesse mundo aqui, que é de domínio de Lúcifer, de Satanás, ele prende. E aí você fica imaginando que você ainda tem que correr atrás da sua salvação. Você está preso na tua ignorância, no teu coração duro, porque tu não quer conhecer a verdade e se libertar também, irmão, porque tu tá livre. O nosso irmão nos ama, ele já nos deu isso, você entendeu, com o sangue dele. Mas tu é um filho pródigo. Tu gosta do mundo. Tu gosta de andar com os porcos, comendo bolota de porcos.
na prostituição, na homossexualidade, no LGBT, rico, dinheiro, fazenda, mansão, Ferrari, Lamborghini, jato, helicóptero, putaria, você entendeu? Tudo, tudo, tudo desse mundo. Tu tá preso nisso aí, irmão. Tu não quer largar isso. Tu vai ficar. Porque só volta quem desligar disso tudo. O que eu posso fazer? Só semear para você. Espírito e verdade, irmão. E é você que escolhe. Por isso que ele deu o arbítrio e o livre-arbítrio para nós. Aqui ele não vai interferir na tua vida não, irmão. É você que vai escolher. Aqui ele não... Ele toca, por isso que ele fala assim, estou à porta e bato. Se você abrir, ele entra. Se você não abrir, ele não entra. Shalom, shalom, aleixo, irmão. Que ele, nosso Abba Celestial, nosso Pai, que nos ama, e o nosso Salvador, Yahshua Mashiach, nosso irmão primogênito, que nos ama, tenha misericórdia de todos nós, assim seja.